Olá, adictos! Nesse episódio do podcast Você Tem Sede de Quê? Eu trouxe uma convidada super especial para falar sobre um assunto muito específico. Hoje a gente vai falar de saúde mental com Liana Tubelo. Ela é uma pesquisadora em neurociência, palestrante, graduada em educação física e ela trabalha numa brinquedoteca. Então hoje a Liana vai explicar para a gente um pouquinho sobre saúde mental, sobre a importância do brincar. A criança tem que ser o protagonista da brincadeira. O que eu, enquanto professor, brinquei com ela foi trabalho, ele generosamente participou da minha forma de brincar. Mas eu preciso ofertar para ele um espaço seguro, um ambiente seguro, para que ele também possa desenvolver a brincadeira, que é a imaginação, imaginar o jogo simbólico, principalmente. Olá, adictos! Nesse episódio do podcast Você Tem Sede de Quê? Eu trouxe uma convidada super especial para falar sobre um assunto muito específico. Hoje a gente vai falar de saúde mental com Liana Tubelo. Ela é uma pesquisadora em neurociência, palestrante, graduada em educação física e ela trabalha numa brinquedoteca. Então hoje a Liana vai explicar para a gente um pouquinho sobre saúde mental, sobre a importância do brincar. E, Liana, eu estou muito feliz que você aceitou participar do podcast. Seja muito bem-vinda. E eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história. Muito agradecida, é um prazer enorme estar com você, tá? Assim, muito prazer mesmo, porque discutir com pessoas, conversar com pessoas inteligentes e engajadas como você, nossa, é um presente. Então, meu nome é Liana Pinto Tubelo, sou professora de educação física gaúcha, trabalho em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, sou pesquisadora, então, como a Tati falou, em neurociência, especialista em neuropsicologia, sou mestre em educação, recentemente formada também em psicanálise clínica, e todo o corpo de pesquisas que eu tenho se volta para o brincar, enquanto fenômeno natural da criança, né, fenômeno de aprendizagem e desenvolvimento humano, como nos dizia nosso queridíssimo Lev Semenovich Vygotsky. Então, eu tenho uma longa trajetória com as neuros que vem desde a saúde. Eu trabalhei muitos anos com reabilitação física. Depois é que eu fui parar na educação. Aí, na educação, eu trouxe, né, esse lado da saúde. Se você olhar para os nossos teóricos em educação, a maior parte deles foram médicos, foram psicólogos, né? Foram sempre da área da saúde, foram biólogos. Então, existe um entrelaçamento entre saúde e educação, que é necessário. E isso tem que ir não só para a escola, mas o juntar dentro de um tripé a escola, os outros eixos de educação da criança, seja uma academia de natação, seja uma academia kids, né, seja lá onde seu filho estiver, dedicando algumas horas da sua vida a essa escolar, e principalmente a outra ponta desse tripé está os pais. No centro do tripé está a criança, né? Ela que precisa ser realmente vista nesse processo social. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar trocando com você aqui várias ideias e informações sobre essa área. Eu assisti a sua palestra no 12º Congresso Brasileiro de Natação Infantil. Você fez várias dinâmicas de grupo. Primeiro, qual a importância no brincar com a criança, como desenvolvimento, como saúde, como entretenimento também? Desde a concepção, a gente já está recebendo estímulo, tanto dentro do útero como fora. E Roberto Lent, que é um dos nossos neurocientistas brasileiros do Rio de Janeiro, inclusive, já foi da Federal do Rio de Janeiro, ele escreveu e publicou artigos, depois teve a publicação em 2019, O Cérebro Aprendiz, é um livro muito bom para quem quer conhecer mais sobre o cérebro da criança, como ele aprende, como ele se desenvolve, e ele trouxe nas pesquisas dele
como se chama, uma ressonância magnética, uma imagem de PET, né? Mostrando que com 32 semanas de gestação, a criança já brinca, ela pensa, ela reage às emoções da mãe. Então, o que é o brincar etimologicamente? Na etimologia da palavra brincar, que vem de vincere, quer dizer vínculo. Então, brincar é construir vínculo comigo mesmo, com o outro, através dos objetos, com o ambiente. Então, brincar, o que a gente conhece de jogo, de brincadeiras, ele é cultural, mas a pulsão do brincar, ela é instintiva e natural, ela vem com a criança. Tanto que em saúde, hoje, se usam muitos protocolos que observam o brincar. O próprio TEA, o transtorno do espectro autista, ele tem um brincar diferente, ele brinca, mas ele não tem o jogo simbólico. Então, a gente observa, a gente avalia, e entre os dados avaliados é a forma como essa criança brinca. Então, a gente vai percebendo que o brincar é uma necessidade da criança, né? O ambiente familiar tem que estar preparado para esse movimento dele de busca de se capacitar, né, de independência. Assim como na água, você, como professor de educação de natação, deve ver o quanto eles gostam de brincar com a própria água, bater na água, né, jogar a água para cima, jogar no rosto, jogar no outro, brincar com o movimento, o volume que vai se formando, porque a criança, naturalmente, ela é o primeiro cientista, que muitas vezes nós limitamos com a nossa forma de entender a educação ou de entender o ambiente como deve ser preparado para ela. Então, eu sou especialista montessoriana, entre as minhas especializações, eu tenho só 5 especializações, um mestrado, eu só não fui para o doutorado por problemas de saúde na época, né? Então, o que acontece? Tem uma grande médica italiana chamada Maria Montessori, que o tempo dela foi 1950, por ali que ela começou o método, e ela diz assim, a frase máxima dela, siga a criança, mas não é seguir como um refém da criança, né? É seguir observando como ela se move, os interesses dela, e você vai preparando o ambiente e dando borda para essa criança, porque ela precisa de limites. E o limite para a criança é compreendido de forma concreta. Então, o brincar é a forma como ela explora o ambiente e ela aprende, constrói conceitos, ela testa, ela elabora hipóteses e ela chega a uma conclusão. Se nós adultos somos adultos preparados para entender esse espaço como um espaço que dá uma oferta, mas uma oferta com segurança para ela, e isso vai acontecer na natação também, ela vai se capacitar e vai se potencializar, ela vai entender que ela pode. Porque em muitos momentos da nossa vida cotidiana com a criança, a gente vai dizendo que ela não pode. Ah, isso tu não tem ainda capacidade para fazer isso. Ah, isso agora tu não pode porque tu tem outra coisa para fazer. E no momento do interesse da criança, a gente acaba limitando, podando e perdendo uma janela de aprendizado. Porque nós temos 2 janelas cognitivas, né, neurológicas, é no primeiro ano de vida, até no máximo 3 anos, que são, eu chamo de exuberância sináptica, é um momento de muita exuberância, muitas sinapses. E depois, na adolescência, entre os 15 e 17 anos, é outra janela enorme de aprendizado. Então, é necessário que nós, professores, conheçamos a neuropsicologia do aprendizado, a neurociência, a neurofisiologia de como se processa o aprendizado e o desenvolvimento, porque os dois são interdependentes, a gente aprende porque se desenvolve porque aprende. Então, aquele tempo que a gente pegava uma criança com deficiência e dizia, não, esse não aprende, esse aí só vai até ali. Isso não existe mais. Desde que foi descoberto, lá no final de 1980 e alguma coisa, depois de 1985, começou a se descobrir a capacidade
neuroplástica dos neurônios, e se descobriu também a neurogênese, né, que nós produzimos novos neurônios, isso caiu por terra. Se nós temos um ambiente que está preparado para estimular, a criança se desenvolve, tenha a deficiência que tiver, no tempo dela, não no meu tempo, né, no tempo dela. Eu queria até resgatar algumas falas suas, quando você fala dessa exploração de ambiente. Eu e a Sandra Rossi, né, que é do INAT, um curso online, que fala sobre como estimular o seu bebê do 0 aos 3 anos relacionados à água. E quando você fala dessa exploração na água, é algo que, para mim, é muito relevante, porque o banho, hoje em dia, ele está muito relacionado com um momento de higiene. E a gente traz uma abordagem de fazer algumas brincadeiras com esse bebê, com essa criança, antes do banho de higiene, para que depois, bom, óbvio que depois faz toda a higiene, mas antes colocar alguns brinquedos, né? Deixar ele explorar essa água escorrendo no rosto, deixar ele explorar os brinquedos na água, para entender que um brinquedo flutua, que o outro brinquedo afunda. Então, acho que toda essa fala, né, dessa exploração e permitir a criança explorar, vem muito de encontro com muito do que a gente também acredita, né, e que a gente faz na prática, e que a gente tem muitos resultados. E daí, quando a gente fala dessa plasticidade cerebral, né, quanto mais estímulos ou quanto mais informações a gente vai jogando naquela caixinha, né, naquela criança, mais desenvolvida ela vai estar. Por outro lado, hoje em dia a gente fala muito sobre a saúde mental, é um tema que está em foco, né, principalmente com a questão da pandemia. Eu sei que os PFs, ultimamente, eles estão recebendo muitos casos de suicídio, e há menos de um mês, a Organização Mundial de Saúde, ela publicou um informe falando que no primeiro ano de pandemia, a gente teve um aumento de 25% em transtornos mentais relacionados à ansiedade, depressão, e a gente também tem visto muitos casos de suicídios ou tentativas de suicídio. Então, eu queria que você abordasse um pouquinho esse tema para a gente. Eu tive a oportunidade de publicar, deixa eu ver qual foi o ano que eu te digo, 2021, é bem recente, né? Esse livro que foi um olhar para o suicídio na visão dos educadores e terapeutas. Foi organizado pelo Harley Augusto Silva, que é um psicanalista, e o Tiago Aquino Paçoca, ambos são da BJ, todos os autores aqui dentro são da Brincadeiras e Jogos. E então, por que esse livro nasceu? Foi uma necessidade exatamente pensando no órgão mundial da saúde e dos dados que foram trazidos, inclusive, no congresso no BRAIN, Behavior and Emotion, que eu participei do 2018, 2019, publicando pesquisas, né? O que mais foi abordado foi a ideação suicida, a depressão. Aqui no Sul, nós temos também a depressão sazonal. E o que aconteceu durante a pandemia? Essa depressão sazonal, ela tomou conta do país, mesmo no calor, porque é muito comum aqui, porque nós temos, inclusive, o fog, né? Nós temos, no Rio Grande do Sul, uma coisa muito chique que tem em Londres, né? O fog londrino, nós temos o fog gaúcho aqui. E a falta do sol, da claridade, traz essa depressão às pessoas. Com o advento da pandemia, as pessoas ficaram muito isoladas socialmente, né? Os adolescentes foram bastante sacrificados com isso, porque eles são muito grupais, né? São de tribos. E aí, onde é que foi parar as tribos? Foi parar somente no digital, né? No celular, no tablet, no computador. E os pais também, movidos naquela necessidade de trabalhar de uma forma diferente, meio que deixaram de lado cada um na sua bolha digital, incluindo as crianças. Eu consegui perceber, assim, crianças estáticas na frente de um tablet durante 3, 4 horas. Parecia uma múmia parada,
vendo vídeos, né? Houve também um boom, e isso apareceu no congresso do Brain, um boom de youtubers mirins. Não sei se você percebeu a quantidade de menos de 6 anos de idade com milhares de seguidores. E os pais passaram também a explorar essas capacidades da criança de se expor, né? Muitas delas. Eu vi isso em casa, minha sobrinha começou a imitar os youtuber mirins e queria fazer os seus vídeos em casa. Então, a ótica de social mudou muito. Nós podemos dizer que essa geração que está aí agora, de crianças até 6 anos de idade, ela vai ser bastante afetada, né, no futuro. Nós vamos levar aí uns 10 anos para tentar recuperar, se a gente realmente se der conta disso. Se a gente deixar a vida levar, nós vamos aumentar o número de crianças, de adolescentes com ideação suicida e de jovens adultos, porque eles não tiveram interação física com pessoas durante quase 2 anos, porque muitas famílias ainda escolheram ficar com, mesmo voltando às aulas presenciais, ainda escolheram continuar em casa, né, com seus filhos em aula remota. Então, foi um grande número. Então, o que se pode fazer preventivamente, né? Trazer a criança para diferentes ambientes, ambientes naturais, parques, né? Interagindo com novos grupos, grupos de recreação infantil, e a natação, ela pode entrar como um meio terapêutico social muito importante, porque, como eu falei no congresso, né, do INAT, e já conversamos aqui nos bastidores, a natação, ela propicia um momento de alerta ao cérebro infantil, adolescente, adulto, porque é um ambiente que é de sobrevivência, você precisa estar alerta para sobreviver a um não afogamento, né? No caso, quando você fala da banheira, é muito importante, muitos casos de afogamento acontecem na banheira, realmente, são índices bem altos. E há muitos anos atrás, eu fiz um curso de multiplicadora com uma ONG chamada Criança Segura, que aí são vários casos, não é só a questão do afogamento, a questão da queimadura, dos acidentes domésticos, dos acidentes de trânsito. E eu fiz uma pesquisa com turmas de escola pública, peguei uma turminha de terceiro ano, mais da metade das crianças já tinham sido atropeladas, né, no terceiro ano. A mesma coisa acontece com banheira. Como eu sou especialista Montessori, na brinquedoteca onde eu trabalho, a gente tem o banho do bebê. E a gente coloca dentro de uma garrafa de 1,5 litro água morna para as crianças despejarem dentro da banheira e dar o banho num bebê, que nós temos um bebê real, tamanho real, de vinil, que inclusive eu comprei em casas de medicina, para que eles possam dar um banho com todo o ritual de um banho adequado. E a gente ensina, eles reclamam que querem botar mais água. Eu disse, não, a criança pode se afogar com 2,5 ml, né? Bebendo água, num copo ela pode se afogar. Então, aqui você vai conduzir a água até o bebê, massagear com o sabonete, né? Você vai trazer a água até o bebê de forma segura, ele está sentadinho, ele não vai escorregar, você está apoiando as costas do bebê. Então, brincando na brinquedoteca, a gente faz esse trabalho também de educar, né, para a segurança. E é muito lindo, porque eu vejo, às vezes eu filmo crianças de 5 anos, 6 anos, dando um banho, que eu chego a me arrepiar, parece que é em mim. E aí a gente explica com o sistema de neurônios espelho, né, a empatia, você sente realmente a criança massageando os bracinhos como se estivesse fazendo chantala. Então, tem vários Ai, que casos. maravilha. São vários casos, assim, que depois eu vou pesquisar com a prof. Ele tem irmãozinhos, ele observa o banho, e às vezes a criança não tem, ela é filha única, mas ela observou o banho de um primo.
Então, a criança, ela aprende na interação com o ambiente, né? Ela copia, ela imita. O sistema de neurônios espelho, ele é muito maior na criança até 3 anos de idade. E é por isso que a gente precisa ser um bom exemplo para a criança, né? Vocês sabem que na natação a criança também aprende olhando, o bater dos pés, né, abraçada. E como a água, como eu falei para vocês no congresso, isso que eu não sou dessa área da natação, mas pelos estudos que a gente faz, a gente vê que na água é mais difícil de visualizar. Então, a criança precisa do movimento do professor fazendo com ele a braçada para ele compreender melhor, porque ele não visualiza. Porque existe na criança um GPS humano, ela lê o movimento. E aí existe um cientista chamado Giacomo Rizzolatti, ainda mais do que vivo, ele produz muitas pesquisas ainda, e ele conduziu uma pesquisa mundial sobre o sistema de neurônios espelhos, né? Lá em 98 ele fez com um macaco, depois ele começou a pesquisar com as crianças. Ele percebeu, através do ritmo mu, colocando aqueles eletrodos, que a criança, ao observar o outro brincando ou fazendo qualquer exercício, a mesma área que está sendo ativada no cérebro de quem exercita é ativada no de quem observa. Então, a criança, ela é o maior observadora. Eu não vou dizer que a criança é uma fase da vida humana, ela é uma condição da vida humana, segundo Jorge La Rosa, um grande filósofo espanhol, que é o filósofo da linguagem, né? Ele é maravilhoso, e ele nos diz que a criança, ao brincar, ela constrói a noção de si, a experiência de si. E um ambiente que favorece essa experiência de si é a água. Sim. Então, eu recomendo que toda criança, não forçadamente, né, mas que ela seja convidada a conhecer o meio aquático, porque ela vai desenvolver noção de corpo, não é à toa que a Sandra Rossi tem oferecido informação sobre as melhorias no aprendizado da criança que nada, ou que tem psicomotricidade aquática, né? Porque no momento que ela exercita na água, ela está autoestimulando em grande nível o seu aprendizado, por uma questão de sobrevivência. Então, fora da água, ela vai ter um ganho em potencial, até para a alfabetização, sim. Porque Sim. antes de conhecer a língua escrita e lida, que é algo não natural ao nosso cérebro, né? Ler e escrever não é natural, falar é, pelo tempo filogenético que nós já temos de desenvolvimento, né? Costumo dizer que daqui a alguns séculos a criança vai nascer e falar, oi, mamãe, né? Ainda não, mas um dia ela vai fazer isso, porque já tem um grande ganho evolutivo. A grafomotricidade, não. Ela tem um pouco mais que 4.000 anos. Então, até dentro d'água, se ela trabalhar uma atividade lúdica da esquerda para a direita, fazer um movimento da esquerda para a direita, está ajudando no processo de alfabetização dela. Porque, naturalmente, já dizia até Emília Ferreiro, a criança de um mundo não letrado, ela vai escrever da direita para a esquerda como hipótese, e de baixo para cima. E você sabe que no Oriente, a maior parte das línguas são escritas da direita para a esquerda e de baixo para cima, algumas de cima para baixo. O japonês, né, o árabe, tem várias línguas, o sílico, tem várias línguas que são feitas nesse sentido, direita para esquerda, que é o sentido que a criança compreende, porque o desenvolvimento do cérebro dela acontece da direita para a esquerda e de trás para frente. Totalmente o contrário do cérebro adulto.
Então, nós, educadores, precisamos conhecer essa fisiologia do cérebro para realmente sermos um potencializador da aprendizagem, um bom mediador da aprendizagem da criança. Porque quando a gente ensina a ler e escrever, a gente está oferecendo o universo adulto, não é o universo da criança. O universo da criança, ele é palpável, ele é tridimensional. O bidimensional a criança não conhece, ela é apresentada a ele. Tanto que você já deve ter visto até seus, não sei se você tem filhos, é, então, ou visto sobrinhos vendo uma tela, às vezes eles querem pegar o objeto que está ali na tela, porque ele para a criança, ele é visto como tridimensional. Inclusive, quem olha a televisão junto com a criança tem que meio que apresentar para ela o que está acontecendo ali, porque ela não compreende. A criança muito jovem, né? Até 3 anos de idade. Oliana, e quando você fala da questão, vou retomar um pouquinho alguns pontos. Quando você fala dos neurônios do espelho, eu sempre trabalhei com muitas crianças nessa faixa etária, assim, 2, 3 anos, assim, então eu sempre levei muito em consideração essa questão dos neurônios do espelho. E principalmente na água, né, eu dei aulas tanto grupais, mas depois eu me especializei muito na questão de personal, principalmente como uma forma terapêutica, né? Além da questão da segurança, do aprender a nadar e tal, também como uma forma terapêutica. Eu gostava muito de acompanhar o que estava acontecendo, né? Às vezes a criança estava adaptação em escola, tal. E daí, entendendo essa questão dos neurônios do espelho, para mim, a minha estratégia, eu sempre levava em consideração o VAC, né? O visual, auditivo, sinestésico. Então, eu sempre fazia a criança vivenciar alguma coisa. Quando era personal, muitas vezes eu mostrava, né, para ter essa questão visual. Depois fazia ele virar o braço, né? De repente com alguma música, né? De uma forma mais lúdica, não precisa ser uma coisa tão, né, engessada. Hoje em dia a gente trabalha de uma coisa assim mais lúdica, mais de brincadeira. Então vira o braço, cantando musiquinha. E realmente, eu acho que quando a gente fala de neurônio espelho, o mais importante também é o adulto tomar consciência disso. Porque muitas vezes a criança está reproduzindo algumas coisas que nem o adulto toma consciência de que ele faz ou de que ele é, né? Exato. Então, voltando à questão, fazendo um link aí com a saúde mental, o adulto, ele vai ser esse modelo, essa referência para a criança. Então, hoje, vivendo um universo pós-pandemia, em que nós fomos até para o banheiro com esse objeto que é o celular, né? Sim. Então, como é que a criança vai fazer outra coisa que não reproduzir a questão do celular? Então, lá, eu tenho um filho de 24 anos, que é formado em biomedicina já. Lá, quando ele nasceu, em 1998, eu trabalhava muito. Então, eu perguntei para a pediatra, como é que eu vou fazer, doutora? Porque eu trabalho 40 horas, como é que eu vou dar qualidade para o meu filho? O que ela me disse? O teu filho, ele precisa de uma entrega, ele não entende tempo. O tempo para ele é aion, é intensidade. E eu estou trazendo aqui a filosofia. Então, para ele, se ele teve uma intensidade contigo, né, na interação, de meia hora ou de 2 horas, não vai fazer diferença para ele. Então, se tu determinar meia hora de entrega somente para a criança durante o teu dia, mas com qualidade, vai ser o suficiente para ele. E ele vai esperar pelo próximo dia para ter aquele mesmo momento, para ter essa interação. Então, é a qualidade, não a quantidade, né? Então, a criança, ela precisa de referências para se desenvolver nesse universo social. Tanto que nós temos relatos de crianças que cresceram na floresta, né, por algum acidente, alguma coisa, e viraram o menino lobo, o menino macaco. Então, nós só nos humanizamos num ambiente humano, senão nós podemos realmente crescer urrando, fazendo outras coisas, se for um ambiente animal, né? Então, eu tenho que ser o melhor humano que eu puder,
para o meu filho, para os meus alunos, e eu tenho que estar entregue à experiência da relação, mesmo que seja apenas meia hora, mas que eu deixe o celular de lado, que eu realmente brinque, que eu realmente escute, porque a criança... Tem um livro também muito bacana, que é O Cérebro da Criança, do Bryson Siegel, é um casal de médicos americanos, e praticamente eles relatam a vida deles ali, e eles criaram um protocolo de como você se relaciona com a criança, né? E eles fizeram, até eu trago em alguns vídeos que eu tenho no YouTube, eu tenho Humanidade Lúdica. E aí, dentro do Humanidade Lúdica, eu trago algumas experiências que eu fiz agora na pandemia, de 5 minutos, 15 minutos. São vídeos pequenos, e em alguns deles eu falo sobre a neuropsicologia do brincar. E eu expliquei esse telhado. Eu peguei uma casinha de boneca com 2 andares e expliquei como é o cérebro da criança na relação. Você primeiro precisa se comunicar com a parte de baixo do cérebro dela, que é a parte reptiliana, a parte instintiva, a parte que não tem o verbal, tem o gestual, tem o olhar, o toque, né? É o primitivo, que é a comunicação básica da criança. Então, a criança está num momento de birra, de raiva, né? Está se debatendo, não adianta você falar com ela, você precisa acalmá-la. Até, por exemplo, numa questão lá na natação, uma criança que ficou com medo, né? Então não adianta querer que ela entre na água, precisa acalmá-la. Eu mesmo não sendo da natação, eu já fiz algumas coisas assim, como me perguntaram como é que iam agir com um autista, né? Com alguém com TEA. Você vai apresentar através da bolha de sabão primeiro, vai fazer jogar um pouquinho de água, fazer ele mergulhar numa água morninha, a mão. Você vai apresentando de forma gostosa, prazerosa aquele novo ambiente, né? Então, primeiro a criança precisa ser acalmada, você vai abraçá-la, vai deixá-la chorar o que ela precisar. Nisso, você está fazendo um trabalho terapêutico para que ela não tenha uma depressão mais tarde, né? Para que ela se sinta realmente amada, olhada, sentida. Depois que ela se acalmou, você vai fazer a segunda parte, né? Você acalma, depois você ouve a criança. O que aconteceu? Me explica o que aconteceu, o que você está sentindo? E ela vai falar do jeitinho dela, o que aconteceu. E é muito bacana, porque no livro esse do Cérebro da Criança, do Bryce Siegel, eles falam de uma situação com uma babá, um menino de menos de 2 anos, e a babá estavam se conduzindo para a escola e sofreram um acidente de carro. E o menino depois só fazia uau, uau, uau. E aí perguntava o que aconteceu. E ele, uau, uau. Era a sirene da ambulância que ele queria dizer, levar a babá dele. Ele estava preocupado e estava em pânico. Então, acalma essa criança, pergunta o que aconteceu, o que você está sentindo. Depois você vai explicar. Depois você vai dar a réplica, né, àquela questão que ele está trazendo. Então, gritar com a criança, mandá-la calar a boca, ou dizer, para quieto, não resolve mesmo porque, como eu venho de uma metodologia que é educação para a paz, a gente trabalha com a pedagogia da escuta e do silêncio. A criança, ela se normaliza num ambiente silencioso. Um ambiente agitado agita a criança. Então, ela fica sem borda. Na psicanálise, a gente compreende o que Freud trouxe sobre o jogo de borda, o Fort-Da, que eu trouxe para vocês lá no INAT, né? Então, tem vários jogos, ainda fiz essa relação com a água lá, né, para vocês. Então, explica só um pouquinho sobre o Fort-Da. O Fort-Da. O Fort-Da é uma palavra criada por Freud. Primeiro ele observou o seu neto, o filho de Ana Freud. Ana Freud também foi montessoriana, ela foi discípula de Montessori. Então, ela saía para dar palestra e ele ficava com o bebê, né, com o neto. E ele observou, ele tinha um carretel com linha,
que o menino fazia, oh, e aí a linha desenrolava e o carretel ia para o chão de dentro do berço, ele atirava para fora do berço. E depois ele começava a puxar a cordinha de volta à linha e dizia, ah, então, oh, ah. E então Freud percebeu que ele dizia, foi, mas volta. Esse é um princípio de separação, é um processo que a criança estabelece, e isso toda criança vai fazer, tenha o século, a década que tiver, todos fizeram, que é um processo de desligamento do primeiro ego, que é a mãe. Então, ele vai começar a fazer esses jogos para entender que a mãe vai, mas ela volta. Então, ele não está sozinho. A mãe apenas foi trabalhar, mas ela vai voltar para ele. Porque esse é um princípio muito forte e que também René Spitz vai falar nos organizadores da psique, né? O primeiro organizador é o sorriso, depois a angústia dos 8 meses, quando ele percebe que a mãe se afasta, né? Porque até então, ele e a mãe têm uma relação simbiótica. A mãe é que dá o sim ou o não. Ela permite que o pai chegue perto ou não também. Mesmo sendo o pai, a criança vai olhar para a mãe. Eu posso ou não posso? Então, nesse início de vida, no primeiro ano de vida, a mãe é um interdito para a criança. Ela permite ou não permite. Tem até um videozinho, tá assim na internet, não sei se tu vai encontrar, eu também perdi dos meus arquivos, que um bebê de 8 meses está na palma da mão do pai, e ele está todo molinho, e o pai quer fazer o equilíbrio, né, com a criança. Quando a criança olha para a mãe e a mãe faz o sim para ela, ele fica durinho e ele consegue se equilibrar. Então, essa relação familiar, ela é vital para a criança, mas tem que haver, nem que seja um período restrito de muita entrega, de realmente estar presente com a criança. Isso vai desenvolver a psique da criança, né? René Spitz foi um médico da Segunda Guerra Mundial, daquela região da Suíça, entre os alemães, aquela região lá, né, bem europeia. Ele criou o criador da mamãe, não é mamãe bebê, é cegonha. Sabe quando o bebê nasce que envolve ela num pano? Então, na UTI acontece muito isso. A criança é enrolada contra o peito de alguém, de uma mãe suficientemente boa, de uma pessoa que está de substituto, e a criança reage positivamente. Muitas crianças na Segunda Guerra morriam por abandono, por tristeza, por não ter alguém, um calor humano próximo dela. Então, isso serve para a saúde mental, para desenvolver saúde mental. A gente precisa do calor humano, mesmo que não seja da mãe. A criança dorme da barriguinha, né, da vovó, do papai, do irmão. Então, como os outros animais, a gente precisa para desenvolver, inclusive entender o que é amor, porque a criança não nasce amando. A gente às vezes se assusta. Como assim a criança não nasce amando? Não. Eu conheço crianças que entendem amor até com tapa, porque foi assim que ela aprendeu em casa. Aquilo é amor para ela. Apanhar para ela é amor, porque é a forma como o pai ou a mãe se relaciona. Você relacionou essa questão do nascimento do bebê, né, desse acolhimento, e tem muitos transtornos que estão relacionados justamente com essa golden hour, né, essa primeira hora de vida, o quanto esse bebê foi acolhido e tal. E curioso, porque eu lembrei, eu conheci a Sandra através de um curso, e eu estava no primeiro semestre ainda de faculdade, e sabia que eu queria trabalhar com natação, mas não conhecia a questão de natação infantil e para bebês. E o curso dela foi o que me fez eu seguir essa carreira como profissão mesmo. Porque eu lembro que ela colocou a imagem de um bebê e ela falava assim, quando o bebê nasce, o toque é tão importante porque vários
neurônios se conectam e formam sinapses e tal. E aquilo tocou tanto na minha afetiva, que eu falei assim, é isso que eu quero, tal. E aí eu comecei a me especializar mais. Então, agora retomando essa questão, né, desse acolhimento, a gente falando um pouquinho desse transtorno mental, né, de alguns problemas de saúde que a gente pode ter, o quanto a gente pode acolher as crianças, né? Hoje em dia a gente vê crianças que às vezes estão pedindo atenção e o celular está distraindo o adulto, né? Crianças que estão pedindo atenção nas redes sociais, porque aquela atenção presencial, pela ausência da atenção presencial, né? De que forma ou quais estratégias a gente pode usar para tomar mais consciência ou estar mais atenta a essa futura geração que está vindo? Então, nesse livro que eu te referi, eu escrevi esse capítulo sobre dopamina online, baseado em estudos que foram apresentados desde 2018, 2019, sobre esse uso do celular já muito cedo, né? Então, o próprio órgão mundial da saúde, ele publicou que no primeiro e no segundo ano de vida, a criança não deve ter acesso a celulares ou tablets, porque esse LED, né, essa tela, né, ela estimula muito os neurônios da criança, algumas podem até vir a ter convulsão, né, por esse uso excessivo. Então, não é recomendado até os 2 anos de idade a criança estar na frente de uma tela. E depois disso, até os 6 anos, não pode ultrapassar 40 minutos. Quantas horas você vê crianças na primeira e segunda infância na frente de uma tela, né? Então, nós já estamos causando várias transformações neurais e negativas, não positivas, porque o nosso cérebro, neuroplasticidade, vem de plasticina, que quer dizer modelar. No momento que nós duas estamos conversando aqui, mesmo que seja digitalmente, né, através da internet, nós estamos executando neuroplasticidade transpessoal. Eu estou modelando o seu cérebro, você está modelando o meu. Nós estamos fazendo uma relação que está modificando o nosso cérebro. Então, essa relação, ela é muito mais potencializada fisicamente, presencialmente, né? Porque nós temos outros sentidos sendo utilizados, não só o visual. Aí imagine que a criança, como eu falei anteriormente, ela precisa do tridimensional. Aí você apresenta uma tela para ela. Ela não está preparada para essa tela. Ela precisa ser apresentada. A tela estressa muito a criança, né? Hoje se sabe de tudo que é muito eletrônico, jogos de guerra, jogos de violência, deixa a pessoa tensa, estressada. O meu filho, quando tinha 15 anos, é que ele foi jogar com jogos de videogame, e o que eu dei para ele? Nintendo Wii de movimento, porque aí não conseguia ficar mais que 1 hora, porque cansa, né? Sim. Antes disso, ele jogava esporadicamente na casa dos amiguinhos. Então, e jogos de guerra só agora, como adulto, que ele foi escolher, que aí eu não mando mais, né? Aí é com ele, 24 anos, ele que escolhe. Então, a criança, você é vamos dizer assim, o pátrio poder, né? Você é responsável pela criança, você é responsável pela humanidade, porque ele é parte da humanidade. O que você quer para o futuro? Então, não é o meu umbigo que eu tenho que olhar, eu tenho que olhar a humanidade toda que eu estou desenvolvendo naquela criança. Porque hoje se sabe que eu, enquanto indivíduo, carrego uma história filogenética desde os primórdios. Eu tenho instintos, reflexos que são dos primeiros hominídeos, porque nós misturamos, né? As pessoas brancas, elas têm o Neandertal misturado, né? 20% misturado com o Homo sapiens. Hoje nós sabemos disso através das neurociências. Então, é importante entender
que o que eu faço repercute sobre o outro. Então, eu tenho que limitar o tempo de tela. Existem transtornos já recebendo, né, nomes gerados pelo tempo de tela. Então, não é nada legal a gente saber que tem tantos youtubers mirins, porque eles não estão num momento de desenvolvimento para ficar tanto tempo em frente a vídeos, etc. Então, causa um nível de estresse muito grande, exatamente por causa da dopamina. A dopamina, ela é vital para a gente, mas em excesso, ela vai nos causar prejuízo, assim como o estresse. O estresse é muito importante para nós, porque é a base do cortisol. Só que Cortisol. níveis, né, níveis elevados de cortisol vão causar transtornos. Então, educar é uma missão muito séria, muito séria. E eu tenho, se eu quero ter um filho, eu tenho que entender que eu preciso planejar tempo para acolher aquela vida. Eu vou trabalhar? Sim, eu vou trabalhar, mas trabalhar, deixar com a babá o dia inteiro, então por que a gente faz um filho, né? Eu sei porque eu sou professora. Eu vejo professoras trabalhando com crianças e os seus filhos estão com babás. Então, o custo-benefício disso, né? Então, você precisa delegar um tempo para transmitir para a criança, para se relacionar com ela e ser um adulto suficientemente bom enquanto modelo. Para isso, eu preciso estudar também. Eu sou a favor da escola de paz. Pós-pandemia, nós precisamos de escola de pais. A gente Eu precisa também. acolher, exatamente, a gente precisa acolher esses pais, eles precisam de nós, né? Eles Mas estão pedindo o socorro. curso foi idealizado para pais e cuidadores, justamente com essa preocupação, porque para a gente primeiro quebrar um pouco o paradigma do banho de higiene, né, que eu já falei anteriormente, mas para outra, para a gente também poder acolher nosso curso tem encontros online mensais, né, para a gente conseguir ter essa troca, porque às vezes tem coisas que para nós profissionais passa tão despercebido porque já está tão, né, são exercícios ou algumas coisas que para a gente já sai tão natural, mas o pai que está executando a primeira vez, né, como brincar, que música cantar, como fazer, como lidar com o momento de birra, e se a criança jogar água, né, como reagir. É importante essa reação, né? A gente já falou dos neurônios de espelho, mas também vale ressaltar, é importante essa reação, porque tem muitos pais que falam assim, fecha a boca, para não engolir água. E, na verdade, não precisa fechar a boca. Né? A gente fazendo bolinha, você vai ter a mesma apneia, você vai fazer a expiração, né? O bebê naturalmente tem apneia por poucos segundos, então existem outras formas de estimular a mesma apneia sem ter que reprimir a criança de fazer determinada coisa. E nessa fase de exploração, a criança também, em algum momento, ela vai querer explorar essa água, né? Às vezes só colocando a linguinha, às vezes vai colocar na boca e vai cuspir, às vezes vai até engolir um pouquinho, né? Por isso que a gente recomenda antes da higiene, justamente para a gente criar esse ambiente de exploração, né? E também poder dar um abraço nos pais e ajudar nessa caminhada, porque por mais que a gente trabalhe com natação, no final das contas nós somos educadoras, e para a gente ser educadora, né, a gente estuda psicomotricidade, neurociência, um pouco de neurolinguística. Na verdade, a educação física hoje em dia traz um mix do desenvolvimento humano que talvez pouco valorizado, mas muito essencial. E eu acho que a questão, né, de ou se vincular com o esporte, com o movimento, né? A criança aprende muito através do movimento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do movimento, né? Para o desenvolvimento da criança, para a gente conseguir trazer crianças com um bem-estar maior, né? Para que elas se conectem mais com o seu próprio corpo e consiga sair um pouco das telas, para que a gente incentive uma nova geração muito mais saudável, porque nós estamos vivendo uma geração que estamos em transição, né, de uma era que não era muito tecnológica para essa era que está extremamente tecnológica, né? A pandemia veio com um boom da tecnologia que
a gente não está sabendo como lidar, porque realmente é novo para a nossa experiência. Eu queria você fundamentasse um pouquinho e até pudesse, você que gosta de fazer algumas dinâmicas em grupo quando você dá suas palestras, até sugerir algum exercício aqui para quem estiver assistindo a gente. Então, o movimento para a criança, ele é importante desde recém-nascido, né? Porque a criança até os 8 meses, ela não tem uma acuidade visual. O que ela faz, ela vê o movimento das pessoas, né? Do pai, da mãe, do seu entorno. Inclusive cores, ela não vê cores. Se você colocar um ambiente preto e branco, para ela é melhor, que ela define o claro e o escuro, né? Então, o movimento, nós temos na psicomotricidade como a base o tônus, o controle do tônus e o equilíbrio, eles estão na primeira unidade luriana. Então, começa por aí, pela base que a gente vai levar a autonomia e independência da criança. Ela quer conquistar, então, se começa com essa linguagem, conquista. O que a criança vai conquistar nessa semana, né? Então, a criança é um bebezinho, a primeira coisa que ela tem que conquistar é levantar a primeira parte do tronco, ficar naquele triângulo de segurança, né? Então, eu posso brincar com meu bebê em casa, né? Ele de bruço, boto um brinquedinho na frente e converso naquele manhês, naquela coisa meio cantadinha, né, e leva, estimula ele levantar o pescocinho. Lá por 3 meses de idade extrauterina, ele tem que estar fazendo já aquele triângulo de proteção, né? E fortalecendo os seus bracinhos. Eu vou rolar com ele, eu posso fazer, no meu tempo a gente chamava de, como é que era, matroginástica. Eu posso fazer ginástica junto com o meu bebê, com a minha criança, seja ela até os 3 anos de idade, 4 anos, eles vão amar fazer parte daquele seu momento. E aí a brincadeira pode vir desde aquela gangorra, um agacha, outro levanta, né? Brincar de gangorra, andar em cima dos pés dos pais. Ora, a gente andou em cima dos pés dos nossos pais, né? E nisso ele Sim. está trabalhando a marcha, o ritmo da marcha, né? Andar de cavalinho nas nossas costas, rolar com minha criança no chão, abandona a TV, desliga a TV e vamos brincar no chão com ela, né? E segue a criança, ela vai dando essas possibilidades. Não queira só você, enquanto adulto, sugerir. A questão é a conexão. A criança mesmo ela vai buscando desafios no seu próprio corpo. Faça do seu corpo um desafio, né, para a criança, né? Ela vai, pode colocá-la sentada nas suas pernas e você vai embalar. Vamos brincar de serra-serrador. Então, são muitos. A criança ela vai dando as pistas do que ela pode fazer para que a gente não se exceda e acaba levando a criança ao medo. Existe também, que eu falo muito nas minhas palestras, e eu trouxe para vocês, o tripé da segurança, né? A criança nasce com os medos que são condicionados e outros incondicionados. Medo da água é um deles, né? Então, precisa fazer essa relação primeiro com os pais. Eu acredito que vocês seguem esse mesmo viés, né? Eu trabalho com os pais porque os olhos dos pais vão passar o medo para a criança. Então, se o pai e a mãe passar prazer, a criança entra na água, certo? Sim. Então, a gente precisa fazer esse movimento, porque quem vai dar o bem-estar são os pais, né? E aquele sim é seguro. Então, por isso que eu chamo de tripé. O medo, o bem-estar e a segurança. É um triângulo também. Eu trabalho muito com essas tríades, né? Então, é necessário que o pai, ou a mãe, ou o irmão, seja quem for, uma avó que seja um cuidador, eles construam essa relação com a criança de, não é igualdade, mas de estamos interagindo, somos donos da experiência juntos. Porque para a criança, quando você, enquanto educador, diz:
olha, agora a gente vai entrar na água e nós vamos fazer uma brincadeira muito legal. O que acontece com ela? Ela já fica na expectativa. O núcleo accumbens recebe muita dopamina e eles dizem, oba! Eles já começam a imaginar lá na região do pré-cúneus, nos parietais, ativa e eles começam com o pré-córtex frontal, que é do pensamento, das funções executivas, imaginar o que você vai fazer. E aí eles são muito generosos, entram na água, praticam a brincadeira, e depois eles vão dizer, tá, prof. Tassi, agora a gente pode brincar? Por quê? Porque a brincadeira, ela depende de um protagonismo. A criança tem que ser o protagonista da brincadeira. O que eu, enquanto professor, brinquei com ela foi trabalho, ele generosamente participou da minha forma de brincar. Mas eu preciso ofertar para ele um espaço seguro, um ambiente seguro, para que ele também possa desenvolver a brincadeira, que é a imaginação, imaginar o jogo simbólico, principalmente. E eu posso estar disponível fisicamente, né, para essa brincadeira, ou trazer objetos para essa arena que eu organizo para brincar junto. Então, a brincadeira, ela sempre precisa de alguém para brincar, mesmo que esse alguém seja eu mesma, mas eu brinco com um outro sempre, mesmo que em psicanálise a gente fala, esse outro ainda seja eu, né? Então, não sei se eu ajudei, mas é por aí, sabe? É você estar disponível, porque a brincadeira, ela precisa de autoria, como dizia Alicia Fernandes em Saber em Jogo, né? Nossa queridíssima argentina Alicia Fernandes. Você pode brincar com os dedinhos, que eu vou falar sobre a família, isso pode fazer dentro da água também, tá? Então, o pai vai ser o maior, tá? Isso aqui, nessa brincadeira, ele pode ser baixinho também, mas aqui vai ser o maior. A mãe vai ser o dedo indicador, tá? Um irmão, ele vai ser o mais gordinho aqui nessa minha configuração de família. E a irmã vai ser a menorzinha, o dedo mínimo. E eu vou cantar uma música que é nossa aqui, é do Rio Grande do Sul, tá? Que tem a melodia da chula. Pode fazer junto aí. Então, o dedo que sobrou sou eu, certo? O anelar. Então, a gente vai cantar assim. O meu pai é alto, aí você bate os dedos médios. O meu pai é alto, minha mãe baixinha, meu irmão é gordo, minha irmã magrinha, tá? Esse aqui é o menorzinho, é magrinha. O meu vô, aí aqui no sul é assim, tá? Eu coloco libras. O meu vô é, agora aqui o P, tá? O P é o, não, peraí, assim, ó, o P é o, isso. O meu vô é preto, minha avó, tá? Dedinho aqui, branquinha, isso, é a mão assim, branquinha. E dessa mistura nasceu essa belezinha. Isso você pode fazer na água também, eles vão amar, tá? Com certeza. Com certeza farei. Minha irmã é fonoaudióloga e ela estudou livros também. Então, assim, eu fiquei com medo de eu fazer ela passar vergonha aqui, porque eu não domino muito, não. Não, e assim, ó, cada região tem alguns gestos ou sinais diferentes, né? No sul, a gente usa também bigode, né, para o pai, avô, né? Então, cada região tem um sinal diferente. Um surdo me deu o nome, né, meu sinal, que eu sempre estou de boné na brinquedoteca, então é o L, o meu L.
O boné. Então é legal ser batizado por um surdo também, é bem bacana, assim, eles te dão um sinal. E, nossa, foi um prazer mesmo a gente trocar, né, essas informações entre o meio aquático, o meio seco, que, na verdade, o que a criança precisa é o máximo de experiência, de oferta que a gente puder dar para ela. Nunca é demais, nunca é demais. E com entrega, entrega desse professor, entrega desses pais, né? Ou seja, qual for o ambiente que ela esteja inserida, que ela possa ser vista. Hoje nós temos o direito do brincar, temos o direito de alimentação, tem vários direitos da criança, mas será que realmente esses direitos estão garantidos dentro da casa da criança, dentro da escola? Nós estamos muito preocupados com o desempenho, e o Sim, desempenho ele é uma consequência, né? Uma consequência desse, porque a criança ela não tem o lá na frente o que vai acontecer, ela é a experiência, né? Ela vive, então, a gente diz que o brincar e o jogo não tem nenhum meio, nem um fim, nem um começo. Ele é o saber acontece, como disse o Vygotsky, na microgênese entre o não saber e o saber. O brincar está aqui, no processo do não saber e o saber. O prazer para a criança é viver a experiência. A consequência vai ser ela aprender alguma coisa, né? Então, nós precisamos também refletir sobre isso, porque é uma sociedade que cobra desempenho e cobra quantitativamente, não qualitativamente. eu acho que até aproveitando esse paralelo que você fez, né? Muitas vezes a gente se distrai tanto do processo, mirando o resultado, mirando o futuro, né? E eu acho que o segredo da vida está justamente aqui, ó, no hoje, no agora, no, eu acho que na vida mais consciente, né, no aproveitar o momento. Eu sou uma pessoa que sou praticante de meditação, tá? Então eu gosto de estudar muito essa questão da respiração, né? É, como como esse autoconhecimento mesmo. Então, eu acho que se alguém que está assistindo esse podcast está sentindo que está muito depressivo ou que está muito ansioso, né, com tudo isso que está acontecendo, a gente super entende, né? Sinta-se abraçado e procure ajuda. E se precisar também, pode escrever para mim, pode escrever para a Liana, que a Liana também é uma querida. A gente pode te ajudar aí nesse processo até onde a gente puder. Liana, não tenho como agradecer, maravilhosa, muito feliz de você ter participado aqui. E eu só posso agradecer sua presença aqui. Eu agradeço. Quem quiser me procurar lá no @liana_pintuto_belo, né, com L só, no Instagram e no Facebook. Iniciei minha carreira de psicanálise clínica, que eu puder ajudar também, estarei aí à disposição. E eu vou finalizar a minha participação contigo aqui falando um pouquinho, então, da respiração, né, que você havia me pedido nos bastidores. A ansiedade, ela causa muita inspiração, a gente fica, né, colocando o ar para dentro. Então, o exercício que se faz de expiração, inspira uma vez, expira 3 vezes, a gente começa a aliviar a dor, porque muito ar causa, né, uma hipertonia, até no diafragma ele fica sobrecarregado, então precisa expirar, sem deixar de inspirar, mas expirar mais do que se inspira, e usando esse corpo para relaxar, né? Expira, soltando os ombros, soltando o nosso pescoço para frente, alonga esse pescoço, chega a dar uns estalinhos, né? Porque não é como o Atlas, mas nós carregamos o mundo sobre o nosso pescoço e os nossos trapézios, e a gente precisa fazer movimentos de relaxamento. Eu uso muito o jaburu sentado, não sei se já ouviu falar. Não, Vem, esse não. o meu professor de psicomotricidade relacional foi o Ayrton Negrini, né? Então, ele trabalhou muito assim, a gente coloca as mãos na parede e trabalha como
pescoço para frente e para trás, e as escápulas também. As escápulas têm que entrar e sair, né? Então, ele chamava de jaburu sentado. Ou tu pode fazer o movimento do trem, né? Do movimento do trenzinho. Mas fazer essas escápulas entrarem e saírem. Vai usar o transverso, o trapézio 3, né? E o 4, que tem as inserções do trapézio, é um dos maiores músculos que a gente tem nas costas, então tem 1 e 2 que saem do pescoço aqui, né, para a escápula, e o 3 e o 4. Então, a gente precisa trabalhar. Muita gente tem escápulas coladas, né, porque não relaxa, e tem muito a ver com a respiração. Precisa fazer esse movimento expiratório, inspiratório e relaxar. Muitas cefaleias, dores de cabeça, são causadas exatamente por essa tensão, né, nessa musculatura. Então, se a gente fizer 5 minutinhos por dia, a nossa vida muda. Outra coisa importante é sorrir. Sorria no espelho de manhã, antes de sair de casa. Olhe para você, sorria. Isso já dá uma dopaminada no seu cérebro, você já sai sorrindo na rua para todo mundo, né? Feito bobo. Então, sorria para você, você espanta a tristeza. Terapia do sorriso é ótimo também. Vou aproveitar que você ensinou o jabuti sentado. Esses dias eu aprendi a postura da Mulher Maravilha, que você apoia a mão aqui perto da lombar. Uhum. A ideia é você abrir o peito, né? Abrir bastante o peitoral e os ombros e ficar 2 minutos ali, porque quando você abre o peito, você se empodera, né? Como mulher e tal. Então, deixar a coluna bem ereta, de preferência de pé, né? E ficar 2 minutos. Porque aí, você que é neurocientista, você pode fundamentar melhor que eu, você avisa para o seu cérebro que você está numa postura mais empoderada, e daí ele já também libera bastante endorfina ali para o corpo. E pode até dizer, eu posso. Olha no espelho, faça a postura aí da Mulher Maravilha e diz, eu posso. Hoje eu consigo. Né? Então... Eu tive muitas... Você falou do medo de água. Eu tive muitas crianças com medo de água. Inclusive, eu me especializei muito em atender crianças, né, nessa primeira adaptação à água. Lógico que 2, 3, 4 anos era as idades que mais chegavam. E o meu mantra era, eu quero, eu posso e eu consigo. Né? Toda criança que travava falava assim, não, vai, eu te ajudo, mas você tem que falar, eu quero, eu posso, eu consigo. E eu fazia a criança, na primeira vez a criança falava assim, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu não, mais forte, você tem que falar, você tem que me convencer que você pode, que você consegue e tal. E daí na terceira vez a criança falava assim, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu falei, vai, então agora dá um pulão. E daí ele vinha e pulava, né, se era pulão, enfim. Mas esse foi um mantra, assim, que sempre, juro por Deus, peguei muitas crianças, muitas vezes estavam muito travadas na borda da piscina, e isso daí ajudou muito. Muito obrigada! Eu agradeço, foi um papo maravilhoso.